A graça e a paz a todos os irmãos da nossa amada igreja, que é universal, que o reino de Deus seja estabelecido em cada corpo, em cada ser humano, e cada um de nós aviva a sua obra, Jesus, e no meio dos anos notifique, na tua ira, tenha misericórdia de nós. Estou aqui refletindo numa palavra que se encontra em Daniel, capítulo 1, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse ao rei Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutor em ciência, versado no conhecimento, que fosse competente para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A palavra do Senhor vem nos orientando nessa mensagem que o rei Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém e agora ele leva cativo o povo de Israel à Babilônia. E como ele é um rei inteligente e tem uma estratégia dinâmica a respeito de como reinar, ele escolhe os melhores homens, os mais conhecidos, os mais sábios, os que mais são inteligentes, que compreendem, o que pode entender a linguagem da Babilônia com facilidade, de boa aparência, para morar dentro do teu reino, para assim então implantar um só poder e uma só língua, uma só religião e uma só moeda naquela época. Porém, se destaca no meio de todos esses homens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por que eles se destacam? Eles se destacam porque além de Nabucodonosor levar eles para o cativeiro e deixar eles morando dentro do palácio, eles ter todo o conforto dentro do palácio, agora Daniel se levanta no meio dos quatro e diz ao rei, ao eunuco, que eu quero comer só verdura e água. Mas por que Daniel disse que quer comer só verdura e água? Porque o povo de Israel é santo? Não, pelo contrário. Porque no coração de Daniel há o amor. Ele se compadece, ele sente misericórdia, ele se sente numa situação assim. Como que eu, judeu, israelita, santo, vou comer na mesa do rei, da boa carne, do bom vinho, enquanto a minha nação, o meu povo, está lá no cativo, está lá nas vizinhanças, está tudo preso, sofrendo e nem tem o que comer. E os outros três, junto com ele, entram no mesmo propósito, de não comer da mão do rei, mas sim comer da mão de Deus. É melhor comer da mão de Deus do que comer da mão do homem. E eles fazem um propósito, então, naquela época, de só comer verdura e água. E diz a palavra do Senhor que eles, nesse propósito, ficaram mais robustos, mais bonitos, e mais inteligente, mais sábio, mais compreensível, mais conhecimento eles adquiriram para andar ali dentro do palácio, e ele se destaca nessa situação. A ponto que Daniel e os três passam a ser governador dentro da Babilônia, segundo os textos mais à frente. E Daniel recebe o dom de visão e de sonhos. E os outros jovens que estão com ele recebem o conhecimento, a inteligência, a cultura e a sabedoria. Por quê? Eles resolvem se separar do pecado. Eles resolvem se separar da vontade humana e agora voltar o teu coração para Deus. Porque todo o povo de Israel foi levado cativo, porque o teu coração já não estava mais em Deus. O teu coração estava no dinheiro, o seu coração estava em deuses estranhos. Porém, Daniel, Misael e Ananias e Azarias se destaca porque o coração deles não se vendeu ao dinheiro. O coração deles não se vendeu ao poder, mas eles continuaram mansos e humildes de coração, a ponto de se colocar no lugar do povo e não comer da mão do rei.
E isso me faz lembrar de um outro jovem de Israel que, quando o povo foi cativo no Egito, se destacou também. Um homem chamado Moisés, criado dentro do Egito, aprendeu a cultura, a sabedoria, a inteligência, a língua. Ele morou dentro do palácio, porém o teu coração também se compadeceu de Israel no Egito, quando o Egito estava escravizando o povo de Israel no Egito. E Moisés então se destaca a ponto de matar um outro egípcio, esconder o corpo dele na areia e fazer do povo, resgatar o povo de Israel ali no Egito daquela maneira. E o que eu quero dizer? Todo homem ou mulher que coloca o coração no lugar do teu próximo, esse homem se destaca. E você pode ver que Moisés, usado pelo poder de Deus e escolhido por Deus para essa missão, ele agora resgata o povo de Israel com o braço forte de Deus do cativeiro e vai para o Egito, numa só promessa, de ir para uma terra que emana leite e mel. Porém, Daniel, agora usado por Deus, ele instrui o povo a ser santo. Mas não o povo todo de Israel, mas agora o povo da Babilônia passa a conhecer o Deus de Israel, o Deus provedor, o Deus Adonai, o Deus da paz, o Deus Jeová, o Deus de guerra. Por quê? Segundo a história, Daniel se destaca em todas as situações. Mas o que eu quero dizer? O homem sendo escravo do pecado. Segundo a palavra de Deus, os egípcios estavam sendo escravizados na época de Moisés, porque abandonaram Deus. E todo homem que abandona Deus, que deixa Deus, que ele esquece de Deus, ele se torna escravo dos seus desejos, das suas paixões e da sua vontade. Como Daniel se destacou voltando o teu coração a Deus, o povo na Babilônia de Israel foram escravos da Babilônia porque o teu coração continuou preso aos desejos, às paixões, ao poder e ao dinheiro. Agora veja bem, o homem como ele é. Segundo o que eu conheço, o jovem, um adolescente, aos seus 13, 14 anos de idade, ele sai da casa dos seus pais querendo liberdade. Como o filho pródigo disse a respeito, Jesus Cristo disse a respeito do filho pródigo, que tinha tudo dentro de casa e de um dia para o outro ele resolve falar para o pai: dá a sua herança para mim que eu quero ir embora, antes mesmo do pai morrer, ou seja, desejando a morte do próprio pai para ter riqueza e viver a vontade no mundo. Mas veja bem, o jovem sai de casa na vontade de ter uma liberdade, e nessa vontade de ter uma liberdade ele acaba se tornando escravo da droga, do álcool, do vício, da prostituição, dos seus próprios desejos. E quando ele quer voltar para a casa do pai, ele já está envergonhado por tudo aquilo que ele fez e continua preso no escravo do pecado. Por isso que Jesus Cristo, o libertador, o verdadeiro atalaia de Cristo, veio ao mundo de tal maneira que amou nós a ponto de morrer na cruz. E Jesus Cristo, ele provou o amor dele para conosco, mesmo nós sendo pecador e não merecendo nada, a ponto de nos ensinar que em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino do céu. Ou seja, para ser livre da escravidão do pecado, como Moisés quis libertar o povo do Egito, precisa andar no Espírito. Você pensa que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, recebeu ali todo o Torá que ele escreveu pelo Espírito, comendo e bebendo de qualquer maneira. Moisés, quando subia para o monte, ele ficava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Só a presença de Deus no corpo dele, sustentando a tua carne para receber de Deus os 10 mandamentos. E quando Moisés pega a tábua dos 10 mandamentos, ele ergue essa tábua para o céu, com as duas mãos segurando, vira o rosto para a direita, dizendo: eu não quero nem ver o que vai acontecer. E Deus, com seu próprio dedo, escreve os 10 mandamentos. Quando Moisés desce ao povo para dar os 10 mandamentos, o povo agora está em rebelião, como Satanás ergueu um Deus feito de ouro e adorava um bezerro. Moisés vai e quebra a pedra dos 10 mandamentos. Agora Moisés fala: aquele que estiver comigo vem para de trás de mim. E aqueles que estiveram com Moisés mataram todos os rebeldes. E é assim que Deus trata aquele rebelde. O rebelde, ele não anda muito longe.
Lúcifer foi o rebelde que foi mais longe da história. Porém, a história dele se acabou desde o dia que ele se rebeliou. Porque todo aquele que se rebelia contra Deus, ele rejeita, ele resiste ao Espírito Santo. O espírito de rebeldia é tão grande, leva o homem à escravidão de uma tal forma que o Espírito Santo bate na porta, como Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Porém que ele resiste de uma tal maneira que ele não quer salvação, ele quer viver os desejos da carne, a paixão, a prostituição, a riqueza, o poder, o dinheiro. E aí que eu falo para você, só Jesus Cristo pode libertar o homem. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ou seja, você pode conhecer a verdade e ainda não ser livre, porque se acha está dentro da verdade, sendo que a verdade está dentro do coração do homem, que é sincero com o próximo, sincero com Deus, verdadeiro com o próximo, verdadeiro com Deus, verdadeiro porque é pura a verdade. A palavra de Deus é verdade, é pura, é ela que nos purifica, sincero porque ela é santa, porque a palavra nos diz: seja fiel ao pouco que eu te colocarei no muito. Agora Moisés, com a pedra quebrada, sobe novamente ao céu, ao monte, e pega outra pedra e coloca na presença de Deus, erguendo para o alto, e vira o rosto para o lado esquerdo, mais uma vez dizendo: eu não quero nem ver o que vai acontecer. E Deus escreve mais uma vez com a ponta do teu dedo os 10 mandamentos. E agora Moisés volta para o arraial, lê os 10 mandamentos para o povo espalha os 10 mandamentos para o povo, e Moisés agora é o legislador, porque agora ele é obrigado pelo Espírito Santo, ele se põe na posição, ele aceita a vontade de Deus, ele não resiste ao Espírito Santo, e agora ele faz 603 leis, na qual o homem tem que cumprir. Porque Moisés olha para um lado e fala: não quero nem ver, e depois olha para o outro lado e não quero nem ver. Por causa disso, Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, não podendo mentir, não podendo enganar e nem sendo falso, se ele se aproxima de alguém, Jesus Cristo se aproxima de alguém com falsidade, toda a humanidade teria ido para o inferno, mesmo ele dizendo: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz, a humanidade teria todo mundo ido para o inferno com Bíblia e tudo, se Jesus fosse falso. Aí por que Moisés vira o rosto para um lado e para o outro? Porque agora aquele que era 10 mandamentos no começo para Jesus cumprir e salvar e libertar a humanidade, agora quando ele sobe e vira o rosto de novo, se torna 603 mandamentos para o rebeldia do homem. E agora Jesus Cristo tem a missão de se tornar santo. E santo é separado de Deus e cumprir todo o Torá, toda a profecia, todo eclesiástico, todo o provérbio, todo o Antigo Testamento em Cristo. Só ele foi santo. O homem pode até tentar ser santo, porque Deus fala: seja santo que eu sou santo, e sem santidade ninguém verá Deus. Porém, santidade de verdade é ser sincero com teu irmão, com teu pastor, com tua mulher, com teus filhos, com teu próximo, com Deus. O mínimo de santidade que o homem pode ter é ser sincero com Deus. Agora os 603 mandamentos se cumprem na cruz, nas costas de Jesus Cristo. Mesmo Jesus Cristo tendo curado, libertado, salvado, profetizado, ajudado, agora o homem traz Jesus Cristo e leva ele à cruz por 30 moedas de prata, como fizeram com José quando vendeu no Egito por 20 moedas de prata. Entende que o prata e o ouro sempre está na frente de Deus. Por isso que Deus fala: você não pode servir ao dinheiro e servir a mim. E Jesus cumpre os 603 mandamentos na cruz e toda a profecia. E quando o pecado do homem cai sobre o corpo de Jesus Cristo, e Jesus Cristo me revela que o pecado do homem estava na alma do homem, por isso todo homem estava condenado ao fogo eterno. E agora Jesus Cristo se faz carne, vai para a cruz, e todo o pecado que estava na alma agora está na carne, para que o homem possa dizer: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque Deus é Espírito e procura aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque sabemos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, traz paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, sinceridade. Essa é a diferença do Espírito que habita dentro de nós e é mais forte do Espírito que está no mundo.
Porque aquele que alimenta o espírito, lendo Bíblia, jejuando e buscando a face de Deus, amando o próximo, esse se reveste do Espírito Santo a ponto de receber as armaduras do Senhor, que Paulo diz, a armadura da santidade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a sandália do Evangelho, a espada do Espírito Santo. Esse é revestido do Espírito Santo porque ele busca as coisas do alto, as coisas do reino. Por isso que nele se cumpre buscar primeiramente o reino do céu e as demais coisas será acrescentada. Porém as demais coisas não é a prata nem o ouro, não é o bronze. As demais coisas não vai faltar comida, como está falando dos passarinhos nesse texto, não vai faltar roupa, como está falando do lírio a Salomão. Isso é as demais coisas. E Jesus ali na cruz, agora que o pecado estava na alma e veio para o corpo, ele sente o pecado de toda a humanidade sobre o seu corpo, a ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparar? E ele fala a palavra-chave, o versículo-chave, o checkmate. Ele crava a espada da vingança e da justiça na cabeça de Satanás, dizendo, Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que faz. E o povo fariseu diz, que o sangue dele cai como maldição sobre nós. E João, o apóstolo do amor, diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E diz, filhinho, vos escrevo isso para que não peque, mas se pecar, lembre-se de mim, que eu sou advogado justo e fiel. Independente do teu pecado, independente da tua dor, independente do que você passou no passado, no futuro, no presente, amor é a palavra-chave para aquele que tem o coração transformado e a mente se transforma no metanoia, que é a transformação de mente. Paulo não conhecia o amor, Paulo conhecia o Torá, porém ficou 14 anos no Egito, andando com o Espírito Santo, igual um zigue-zague para cima e para baixo, para poder compreender o que é o amor e escrever as 13 cartas paulinas, na qual uma delas eu acho lindo, que diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda no Espírito. O segredo é andar no Espírito. Paulo diz que nada nos separar do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada, nem ouro, nem prata, nem a morte, nem principado, nem futuro, nem presente, nos separar do amor de Deus, porque somos mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E por que Jesus é o Filho de Deus? Porque além de nunca ser falso, nunca enganar e nunca mentir, ele é o único que morre, depois de 3 dias ressuscita e se revela a todos os pequeninos que quer conhecer o Espírito Santo. Por isso que ele diz, não perturbeis o vosso coração, crê no Pai, crê em mim, na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar o lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho. Por mais que o mundo nos ofereça outros caminhos. Salomão escreve que há planos para o homem que parece correto, mas são planos de morte, caminhos de morte. A única verdade, porque ninguém fez o mesmo que Jesus Cristo. Em verdade vos digo, ninguém vem ao reino do céu se não for por mim. O único que dá vida em abundância e diz, eu sou a ressurreição e a vida. E a morte, eu acho. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Como anda a tua vida diante dos olhos de Deus? Como anda você diante de Deus? Nós, cristãos, como anda a nossa vida cristã? Como é a minha vida com Cristo? Como é a tua vida com Cristo? Eu vou te dar um recado. Sabe Jesus Cristo quando está no Getsêmani orando? E ele chama o Pedro, Tiago e João para orar? E ele fala, fica aqui um pouquinho que eu vou mais adiante. Ele vai orar. E quando ele volta, ele fala, vocês não vigiam nem um pouquinho de tempo. E fala que eles vão ser tentados. Quando Jesus termina essa oração, que Judas trai ele, ele fala assim, ó, filho, o príncipe das trevas vem vindo aí. E a vida do homem é assim. Você bebe, goza, você faz o que você quiser na sua vida. Você não é obrigado a aceitar Jesus Cristo. Eu aconselho que aceite, para se libertar do fogo eterno, porque o fogo eterno é real. Paulo diz assim nas suas cartas,
Miserável homem quem sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Paulo está gritando para sair de dentro desse corpo. E foi aí que Deus me deu a revelação, orando quase um ano ou mais, em cima desse versículo. Que quando vir o juízo final, que Deus ressuscitar os mortos, 1/3 dos anjos caídos vai encarnar nesse povo que não tem o nome no livro da vida, e todos eles estão condenados ao fogo eterno. Por quê? Os espíritos caídos, os anjos caídos, eles é condenado no fogo eterno, espiritualmente, porém eles é espírito e sai. Quando eles encarnar agora no corpo do homem, eles vão estar presos, e o homem e o espírito caído, o anjo caído encarnado num só corpo, vão pegar fogo na terra eternamente. A terra vai pegar fogo, é o que o apóstolo Pedro diz, não adianta mentir. É que o homem não prega a verdade. E o que eu quero dizer, para finalizar? Jesus fala assim, eu sou o caminho. Quando você se batiza e morre para o mundo e ressuscita com Cristo, você está andando nesse caminho. Chega no final desse caminho, o príncipe das trevas se encontra com o príncipe das paz. O príncipe das trevas é Lúcifer. O príncipe das trevas da paz é Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo e Lúcifer começam a tocar uma ideia a respeito de como foi o seu testemunho nessa caminhada, depois de batizado. Se você for aprovado por Deus, como Paulo diz, você morre e recebe a graça para o reino do céu. Se você só brincou, banalizou, fez da graça uma graça barata, Lúcifer te leva com Bíblia, com o batismo no Espírito Santo, ele te leva com tudo, porque o Espírito Santo não vai selar você e deixar você de qualquer jeito na casa do Senhor. Ou você é batizado pelo Espírito Santo e se posiciona como santo, sendo sincero com Deus e com seu próximo, ou você fica aí sapateando, falando em mistério, entregando profecia, pregando bonito e se encontra junto com aqueles que vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu louvei, eu fiz tanta pessoa se arrepender e você mesmo não se arrependeu porque fez a obra com iniquidade. Não é que você não teve o Espírito Santo. Você entristeceu o Espírito Santo a ponto de fazer da casa de Deus um comércio. Um lugar que você vive fraudando os outros, ganhando os outros, orando para a viúva, para receber o dízimo. Um lugar que você fala para os outros, se você não se batizar na minha igreja, você não tem salvação. Se você não tomar o dízimo, se você não tomar a ceia na minha igreja, você não tem salvação, na intenção de juntar pessoas para ganhar dinheiro. Aí sim você vai se encontrar na iniquidade e vai para o inferno. Porque no final da caminhada, o príncipe da paz, que é Jesus, e o príncipe das trevas, que é Lúcifer, trocam uma ideia a respeito da tua vida, e se você não for aprovado, é lamentável. Você vai para o fogo eterno. Fica essa mensagem para o coração de vocês. Espero que vocês ouvem e prestem atenção. Para se libertar, para libertar alguém, tem que ser liberto. Só assim você pode sair do cativeiro. Muito obrigado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos. Amém.